de mostrar, através da Bíblia, como isso fica muito claro em algumas passagens que a palavra do Senhor ela nos demonstra. Amém? Glória a Deus. Quem conhece que está em Isaías capítulo 9? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem liberou essa palavra? O Pai. Ali é uma palavra profética de que o Filho um dia viria. Ele nasceria e estaria no nosso meio, inclusive dando a localização específica aonde ele nasceria. E tu, Efrata, dada que é uma das menores cidades, lá em Isaías 9, uma das menores cidades, vocês que ficam ali na região de Zebulon, caminho do mar, Galileia dos gentios, era onde Jesus Cristo exerceu todo o ministério dele. Então Deus ele liberou a palavra ali em Isaías, mas desde Gênesis há uma palavra liberada de que o Filho viria para vencer a serpente, para vencer Satanás, para com o seu pé esmagar a cabeça da serpente. Não foi isso que Deus falou para Eva? Haverá guerra entre o teu descendente e o descendente da mulher. A serpente vai ferir o calcanhar do descendente de Eva, mas o descendente de Eva, que é Jesus Cristo, pisaria a cabeça da serpente. Palavra que Deus liberou. Abra tua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19. Tudo palavra que Deus liberou. Embora 1 Pedro só vai nos remeter e nos fazer entender que a palavra profética foi liberada por Deus. Deus liberou a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. O que é que está escrito aí? Hã? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sim, pode falar. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, Como de um cordeiro imaculado incontaminado, ou incontaminado. Sim. o qual na verdade é o outro tempo, foi conhecido, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Perfeito? Então, antes da fundação do mundo já havia uma palavra liberada. O Pai já tinha empenhado a palavra dele de que o Filho viria como um cordeiro imaculado para morrer pelos nossos pecados. Antes que o mundo fosse criado, antes que Deus dissesse assim, haja luz, Deus já tinha determinado. Deus tinha um projeto, um plano de fazer a terra, de colocar o homem habitando aqui na terra, sabendo da possibilidade do homem pecar, ser destituído da graça de Deus. Ele falou, já está estabelecido, meu filho irá e morrerá pelos pecados do homem. Isso antes da fundação do mundo. Para você ver que a palavra sempre saiu da boca do Pai. O Pai sempre liberou a palavra. Então veio o Filho e cumpriu. O Filho é o cumprimento da palavra. Vai lá em João, 1 João,
João capítulo 1. Acho que vou bater meu recorde hoje, tá? E quer ir para casa cedo hoje. João no versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, a palavra. E quem é a palavra dos três que dão testemunho? O Pai, a palavra e o Espírito. E a palavra é o verbo. E o verbo é Jesus Cristo. João nos deixa bem claro aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Bom, se é a palavra, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, está falando de quem? De Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz, e a vida era a luz. Quem é a luz dos homens? Jesus. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos, ou melhor, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lembra que João diz lá, esse mesmo João diz lá no texto que nós lemos? Se você crê no testemunho do Pai, você crê no testemunho do Filho. Se você crê no testemunho de Deus, e você crê no testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Amém? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é a palavra, o cumprimento da palavra. O Pai libera a palavra. Aqui está muito claro que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra. Ele é o verbo, ele é a própria palavra. Tudo que Deus fala na Bíblia, tudo que Deus libera como profecia, como promessa para nós, está intimamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. Não existe nenhuma promessa do Senhor que esteja desassociada da figura, da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é o cumprimento de toda a palavra. E quando ele sobe na cruz, ele diz: está consumado. Ele está dizendo: a palavra está toda cumprida, a promessa de Deus está toda cumprida, a fim de que o homem possa se deleitar, a fim de que o homem se torne herdeiro de Deus e co-herdeiro comigo de tudo aquilo que concerne ao reino de Deus. Porque ele veio cumprir, ele é o cumprimento da palavra. Sendo ele o verbo, ele é o cumprimento de toda a palavra.
Amém? Oh, glória. Está claro? Está claro que o Pai libera, o Filho cumpre. Agora vamos para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz a existência. Tá? Ele traz a existência ao Verbo. Agora para Lucas capítulo 1. Para que fique bem claro no teu coração, tá? Eu vim trazer essa elucidação para o teu coração hoje. Já tinha falado em meio a algumas ministrações acerca do papel de cada um. Hoje eu vim provar, vou mostrar através da Bíblia que essa é a linha de raciocínio que nós precisamos nos ater para que estejamos na verdade. Amém? Aleluia. Lucas 1, versículo 31. Diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E aí está a resposta que ratifica e que testifica que o Espírito é que é o responsável por trazer a existência. A palavra. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Se o Verbo é Jesus Cristo, para que o Verbo Jesus Cristo pudesse vir à luz, o Espírito Santo precisou se manifestar sobre a vida de Maria. O Espírito Santo, o Verbo, o Filho de Deus, a palavra, Jesus Cristo, só pode vir à existência através da ação do Espírito. Deus liberou a palavra um dia, mas quem trouxe à existência foi o Espírito Santo de Deus. O Verbo, o Filho de Deus, toda a palavra de Deus, quem traz à existência é o Espírito de Deus. Ele pairava sobre as águas. Ora, Deus disse: haja luz. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a palavra liberada está intimamente ligada a Jesus Cristo e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Ele traz a existência. O Salmo 24 diz o quê? Abre lá, para você entender a ação do Espírito Santo. E que ele é o responsável por trazer à existência a palavra. Ele pairava sobre as águas. Que aqui no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os seres que nele, porque ele afundou sobre os, e sobre as correntes das águas, a estabeleceu. Então o Espírito Santo estava sobre onde? Sobre as águas. Deus estabeleceu o mundo sobre o quê? Sobre o mar e sobre as correntes das águas. Deus estabeleceu. E o Espírito Santo pairando para trazer a existência. Quando Deus disse haja luz, o Espírito
da existência. Quando Deus diz, haja isso, haja aquilo outro, o Espírito Santo estava lá trazendo a existência, se manifestando e trazendo à existência tudo o que Deus estava falando. Ora, interessante, né? Interessantíssimo. Eu já fiz essa brincadeira algumas vezes. O Espírito Santo ele é sensacional. Deus é maravilhoso, o Filho maravilhoso. É uma brincadeira, mas que tem uma lógica, tá? Embora Deus ele não está distante de nós. Deus ele se relacionou diretamente com o homem em pouco tempo. Esteve no Éden, o homem pecou, Deus se afastou do homem, diretamente assim, ele se afastou, já não tinha mais esse contato com o homem, como ele tinha no Éden. Jesus Cristo, o Filho, veio, o contato de Jesus Cristo com o homem foi 33 anos, diretamente. 33 anos foi o ministério de Jesus Cristo. Era o ministério, não, a idade com que Jesus Cristo morreu. 3 anos foi o ministério. Mas ele conviveu conosco aqui 33 anos. E aí ele é assunto aos céus, é levado aos céus. E quem ficou? O Espírito Santo está há quase 2000 anos conosco. Mas antes da fundação do mundo ele já estava aqui, pairando sobre as águas. Então o contato do Espírito Santo de Deus com o homem é algo crucial, determinante. Então você se relacionar bem com o Espírito Santo de Deus é algo que faz toda a diferença na tua vida. O filho você aceita, o pai você obedece, mas em tese com o Espírito Santo você se relaciona. É tão sério isso que a palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos orar como convém. O que seria isso num relacionamento? O que seria isso? Num relacionamento, eu não sei orar como convém. É falta de intimidade, é falta de saber se relacionar. Porque imagina um casal que o marido fala uma coisa e a esposa não entende nada. Fala X, a esposa ouve Y, e vice-versa. A esposa fala X, o marido entende Y. Então não tem um relacionamento. Então nós não sabemos conversar com Deus. Porque a oração é justamente o nosso diálogo com Deus. E aquilo que Deus fala, muitas vezes a gente também não entende. Na maioria das vezes a gente não entende. Então o que é que o texto diz lá? Diz que o Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele é que aprimora o nosso relacionamento com Deus. Ele fica no meio do nosso relacionamento. A gente fala, às vezes não fala do jeito que tem que falar. Então ele traduz do jeito que Deus quer ouvir, do jeito que Deus precisa ouvir. E ele vem, o que Deus fala, ele traduz para nós, para que nós entendamos o que Deus está falando. Sem o Espírito Santo não tem como você entender o que Deus está falando, porque as coisas espirituais se conferem. O filho a gente aceita, o pai a gente obedece, e o Espírito Santo a gente se relaciona. É com o Espírito Santo que nós nos relacionamos.
E esse relacionamento com o Espírito Santo melhora o nosso relacionamento com Deus e melhora o nosso relacionamento com o Filho. Porque ele é responsável por trazer à existência a vontade de Deus, que ele coloca em nosso coração e que nós o colocamos através de oração. Então eu vim te falar hoje dos 3 papéis, mas da importância do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é tão importante no nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é o penhor de todas as promessas do Senhor. Sabe o que é isso? Ele é a garantia. O Espírito Santo é a garantia. O que é um penhor? A Caixa Econômica faz isso, né? Você pega um dinheiro lá emprestado, coloca uma joia, e a joia é o penhor, é a garantia de que você vai lá pagar. Se você não pagar, a Caixa não perde. E eles querem que você não pague mesmo. Porque você vai avaliar uma joia abaixo do valor que ela realmente é. Vai ganhar um cascalho em cima de você. Então Deus, ele deixa o Espírito Santo como um penhor, a garantia de que todas as promessas dele vai se cumprir nas nossas vidas. A importância de você se relacionar bem com o Espírito Santo de Deus, ela é fundamental para a tua vida espiritual. Porque é o Espírito Santo que ele vai te guiar em toda a verdade. Ele que vai melhorar, é ele que vai melhorar o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais o Espírito Santo você tiver, melhor você vai se relacionar com Deus. Quanto menos o Espírito Santo você tiver, pior vai ser o teu relacionamento com Deus. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é ter sede, é buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Ter realmente um relacionamento singular, um relacionamento estreito com o Espírito Santo. Os mais velhos, tá? Todos nós. Quem já teve a oportunidade aqui, ou quem já viveu essa experiência, você estava gostando de uma menina, você estava gostando de um rapaz, mas você não tinha coragem de ir lá e de conversar com ele. Mas vocês tinham um amigo em comum. E aí esse amigo em comum era a ponte. O leva e traz, vamos dizer assim. Eu tive a experiência, não foi muito boa, não. O seu olho vai. Não, o colega tinha amizade com uma pessoa. Sei. Aí ele inventou que ela gostava de mim. Sei. E era mentira. Olha só. Aí tava, ele falou, não, pode ir lá com você, isso aí tinha uns 10. Vai dar para você. Pode ir lá que já tá certo, eu já falei com ela, e assim você. Sim. E eu fui no meio das meninas, tinha mais ou menos 20 meninas lá. Aí quando eu cheguei lá, porque eu nunca tinha intimado uma mulher. Aí fui conversar com ela, aí eu falando baixinho com ela, falou, não. Ela, oxi! Você quer o quê? Você tá afim de mim? Rapaz, todo mundo olhou. Você se compreende na coisa. Aí começou a me Escaldar, né? Ainda quando eu saí do meio das meninas, estão meio atopadas, caí. Eita Jesus. Aí foi o fim, Aí não era amigo, aí era inimigo. Aí eu pensei. Mas eu creio que todos nós tivemos experiência como essa. É o papel do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus. A gente não sabe orar como convém. A gente não sabe entender o que Deus fala.
o Espírito Santo no nosso meio é que vai aprimorando esse relacionamento. Vamos lá para Romanos capítulo 8. É o nosso intérprete, é isso mesmo. Olha só que maravilhoso esse texto. Romanos capítulo 8. Ele é sensacional. Nós vimos aqui no domingo passado. É um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, Romanos 8. Se você pautar a tua vida em Romanos capítulo 8, obviamente que toda a palavra é inspirada por Deus e ela é apta para ensinar, para corrigir, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de nome de Deus, toda a palavra. Mas se você pautar a tua vida em Romanos 8, talvez você não precise de mais muita coisa da Bíblia, não. Ô, pastor, peraí. Só que você entenda a relevância desse capítulo Romanos 8. Que iremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos faz mais do que vencedores em todas essas coisas: fome, nudez, perigo, espada. E aqui, no versículo 26, está justamente aquele texto que eu falei. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha só, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então o Espírito Santo ele vai intermediar esse nosso relacionamento com Deus. Vá agora para 1 Coríntios capítulo 2. Que é o complemento desse texto. O complemento, se nós fizermos a fusão desse texto com 1 Coríntios capítulo 2, a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo fala por nós. Agora, vai dizer o que o Espírito Santo faz da parte de Deus para conosco. Versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, nulo, ou nos revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Prescrutar é visitar o íntimo, o mais profundo, tá? Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito prescruta as profundezas de Deus, porque ele sabe as coisas de Deus, e só nos é revelado através do Espírito. Nós só temos a exata revelação daquilo que Deus quer para as nossas vidas através do Espírito. Não sabemos orar como convém. Então o Espírito nos assiste na nossa fraqueza e vai lá e traduz para Deus. Deus fala, a gente não entende. Então o Espírito faz o que ele revela. O que é revelar? Tirar o véu.
O véu é que nos impede de ver com clara evidência. O véu é como se fosse uma cortina. Você tem a sua casa, você bota uma cortina, fica meio duro, não dá para você identificar direito, mas quando você tira a cortina, o véu, aí você vê o que está por trás. Então, revelar, a palavra revelar significa tirar o véu. Então, o Espírito Santo, ele revela, ele deixa as coisas claras, aquilo que Deus quer. Então, o papel do Pai é liberar a palavra, o papel do Filho é cumprir a palavra, o papel do Espírito é trazer a palavra à existência. Ele traz à existência desde a criação do mundo, traz à existência hoje, e no caso de nós, ele é que media o relacionamento de Deus para com... Mas, pastor, não está escrito que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, mas não é mediar o relacionamento. O relacionamento que media é o Espírito Santo. Esse mediador aí é Salvador. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele rasgou o véu, aí está a palavra mediar, de nos permitir de novo acesso a Deus. Esse é o mediar de Jesus Cristo. O mediar do Espírito Santo é fazer esse meio campo no nosso relacionamento com Deus. Jesus Cristo, ele nos reconciliou. Estávamos de mal. Aí não foi o papel do Espírito Santo. Nós estávamos distantes de Deus. Jesus Cristo veio, nos colocou diante de Deus, vamos dizer assim, face a face com Deus, e disse: não, eles estão pedindo perdão. Perdoa, Pai. Pronto, resolveu o assunto. Jesus Cristo sai de cena, entra o Espírito agora para mediar o relacionamento a partir daí. Para que o nosso relacionamento com Deus não incorra mais em erros. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. Não é isso que diz lá em João, no texto que nós lemos? O Espírito é a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em síntese, para sintetizar, para que nós saiamos daqui entendendo absolutamente o que o Espírito veio nos dizer hoje. A palavra foi liberada, e para todas as promessas do Senhor, em Jesus Cristo está o sim e o amém. Ou seja, ele é o cumprimento da palavra. Em Jesus Cristo está o sim e o amém. Ele cumpriu toda a palavra. E o Espírito Santo trouxe a existência. Vai trazer sempre a existência o que Deus falou. Então, conclusão. Tudo que Deus te prometeu, Jesus Cristo já garantiu que seja trazido à existência. Tudo. Na cruz do Calvário, tudo que Deus falou na Bíblia a respeito daqueles que o servem e daqueles que não servem, Jesus Cristo cumpriu. Tudo. Absolutamente tudo. Ele não vai morrer de novo para que a palavra se cumpra. Ele não virá de novo para que a palavra se cumpra. A palavra já está estabelecida como cumprida em Jesus Cristo quando ele subiu naquela cruz. O Espírito Santo vai trazer a existência. Se você aceita, quem crê no Pai, crê no Filho. Quem não crê no Filho, não crê no Pai.
Então, para a tua vida profissional, Deus tem uma palavra para você. A tua vida ministerial, Deus tem uma palavra para você. Para todas as áreas da tua vida, Ele já liberou palavras. Você pode ter certeza, está aqui, ó. Está tudo. Tudo que você precisa, Deus já liberou como palavra. Talvez diretamente, aí nós precisamos entender o que está na Bíblia, diretamente, individualmente, não para mim, não para você. Individualmente não. Individualmente ele fala individualmente conosco. Mas de um modo geral, tudo que a gente precisa já está liberado aqui. E já foi cumprido por Jesus Cristo. Tudo. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Ter um bom relacionamento com o Espírito Santo para que ele traga a existência. Para que quando você abrir a tua boca, ele vá diante de Deus, traduza o que você está dizendo, porque ele vai gemer com gemidos inexprimíveis. Imagina, irmãos. Você já parou para pensar o que isso significa? Eu dei uma explicação alguns dias atrás, que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis, mas o Espírito Santo acabou de me falar outra coisa tão interessante, ou mais interessante do que a que eu falei há mais ou menos um mês atrás. Você sabe o que isso significa? O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis? Você já parou para pensar o que isso significa? Hã? Ele intercede chorando, sentindo a nossa dor. É tão simples, o que vocês falam é tão simples, não chega nem perto. Nós somos capazes de colocar o Espírito de Deus para chorar. Nós somos capazes, com a nossa oração, colocar o Espírito Santo de Deus para chorar, para gemer. E não precisa fazer a oração daquela oração, não. Seja um coração sincero. Você abrir a tua boca para falar com Deus, você já coloca o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para gemer. Isso é extraordinário. Agora imagina, o Espírito é do próprio Deus. E aí Deus vê o Espírito dele gemendo. Como é que você acha que Deus se sente? Eu não tenho que parar com esse gemido, porque esse gemido é meu. Vem de mim. Sou eu mesmo gemindo. Não, eu tenho que resolver essa situação aí. Sim. Inexprimível é algo impossível de se expressar. Se exprimir. É muito além, o sofrimento é muito maior do que o que a gente pode ser. Ou seja, o que a gente consegue, o que a gente entende como gemido, o que a gente geme, não é nada comparado ao que o Espírito Santo faz. Porque nós não conseguimos exprimir. Exprimir também é expressar, é a mesma coisa. A gente, mesmo o nosso gemido, não consegue chegar nem perto do gemido do Espírito Santo. A gente é capaz de colocar o próprio Espírito de Deus, do próprio Deus, para gemer. E aí é impossível. É impossível.
Se você tivesse o poder de resolver o teu próprio gemido, você resolveria? Dá um exemplo, tá? Você está com uma dor de barriga, aquela dor de barriga, aquela que chega, você se contorce tudo, começa a gemer mesmo. Aí você sabe que cidreira, né? Qual é a cidreira? Folha de ouro, cidreira, minha mãe dava muito cidreira para a gente para limpar. Aí você tem lá a cidreira, tem a folha de ouro, e você não vou tomar não, vou ficar aqui gemendo. Você faria isso com você? Você acha que Deus vai fazer isso com ele? Se o próprio espírito dele é que está gemendo? Então quem tem pressa de resolver o teu problema é Deus, porque o próprio espírito dele é que está gemendo. Entendeu qual é o papel do Espírito Santo na Trindade? Se ele entendeu qual é o papel, entendeu? Ele é responsável por trazer existência. Porque é impossível. Deus está dando o meu próprio Espírito que está gemendo aí. Eu preciso resolver essa situação, eu não posso continuar gemendo, não. Agora a pergunta que não quer calar é: você tem feito o Espírito Santo gemer com a tua oração? Você tem feito o Espírito Santo gemer com a tua oração? Não tem causado nada, porque a tua oração não passa de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Está bem claro o papel dos três na Trindade? O nosso relacionamento com Deus é de obediência. A palavra de Deus já está estabelecida aqui para te obedecer. O nosso relacionamento com o Filho é aceitável. Eu já expliquei para vocês por que nós temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor. Já expliquei para vocês? Já. Talvez vocês não lembrem. Eu vou explicar de novo. Por que a gente tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor? Porque Jesus Cristo ele é o unigênito, mas ele se transformou no primogênito de Deus. Quando nós nos tornamos, quando Deus nos deu o direito, quando o primeiro aceitou a Jesus Cristo, ele já passou a ser, não era mais unigênito, era primogênito. Embora o único Filho de Deus ainda continua sendo Jesus Cristo. Só para que a gente entenda. Em Israel, na nação de Israel, você tinha que reconhecer o teu irmão primogênito como Senhor. O teu irmão primogênito era o teu Senhor. Você vê que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra. Então por isso a gente aceita Jesus Cristo como Senhor, porque Ele é o primogênito, unigênito, primogênito. Então não tem como nós termos um relacionamento com Deus de filho, de pai e filho. Diz isso em Romanos, pelo Espírito de adoção, clamamos a Pai. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus de pai para filho, de filho para pai, se não aceitarmos que Jesus Cristo é o primogênito dele. E Ele é o nosso Senhor. Então, o pai a gente obedece, o filho a gente aceita, mas com o Espírito a gente se relaciona. Se você melhorar o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, automaticamente você vai melhorar o teu relacionamento com Deus.
e melhorando o teu relacionamento com Deus. Aí, como diz, eu daria batata. Entendeu a palavra? Vamos ficar de pé. Saia daqui hoje entendendo isso. Aprenda a obedecer a palavra, porque aí você está se relacionando bem com Deus. Entenda que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus dá testemunho dele, que ele é o filho, esse é o meu filho amado, e quem tem todo o prazer que ele compraz. Então já foi dado o testemunho de que ele é o Senhor, ele é o primogênito. E ele deixou o Espírito Santo para que nós nos relacionemos com ele. E, obviamente, afinemos o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Começa a orar. Começa a orar. E sai daqui, ora, para que você saia daqui com essa convicção, com essa motivação, com essa disposição. Eu vou me esforçar para melhorar o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque só melhorando o meu relacionamento com o Espírito de Deus é que eu vou melhorar o meu relacionamento com o próprio Deus. Porque tudo que Deus falar através do Espírito você vai entender. E como nós lemos aqui, os mandamentos do Senhor não são penosos. Foi isso que nós lemos domingo. Então só o Espírito Santo nos faz entender que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Então, melhorando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos enxergar na palavra o nosso escape, a nossa salvação, a nossa vitória, a nossa realização, não o nosso peso. É o que Jesus Cristo falou. Olha, cuidado, porque aquele que acha em mim motivo de tropeço está complicado. Não ache em mim. E o que é achar em Jesus Cristo motivo de tropeço? Enxergar na palavra algo que te faz tropeçar, algo que te faz andar para trás, que te faz ser derrotado. Se você enxerga na palavra algo que te faz ser derrotado, fracassado, então você está enxergando Jesus Cristo, que é o verbo, um motivo de tropeço. Mas só o Espírito Santo pode nos dar esse entendimento. Então, peça ao Senhor hoje, busque na presença do Senhor, melhorar o teu relacionamento com Deus, ou melhor, com o Espírito Santo, porque automaticamente você vai melhorar o teu relacionamento com Deus, vai melhorar o teu relacionamento com a palavra, e a palavra é Jesus Cristo, e vai ficar tudo mais fácil para você, vai ficar tudo mais plausível para você, alcançável para você no que diz respeito àquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite, nós entendemos claramente qual é o papel de cada um daqueles que estão na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendemos, Pai, que a Ti nós obedecemos, ao Filho nós já aceitamos como Senhor, e o Espírito nós nos relacionamos. Ele ficou aqui para se relacionar com nós e ficar mediando, permeando o nosso relacionamento espiritual contigo, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar, meu Deus, e nos dispomos, Senhor, ou queremos verdadeiramente, ou nos intensificar a nossa busca, o nosso relacionamento com o Teu Espírito, para que assim, ó Deus, nós possamos, em nome de Jesus Cristo, andar de glória em glória, de vitória em vitória, enxergar na Tua palavra, enxergar nas Tuas promessas, nas Tuas diretrizes, nos Teus mandamentos, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, move-te sobre nós com o Teu Espírito, oh meu Deus, enche-nos com essa capacidade, enche-nos, Pai, com essa motivação. Tu és o nosso Deus, Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, oh, nós queremos mais de Ti, como nós cantamos aqui, mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus, embaixo dessa verdade espiritual, embaixo dessa palavra liberada,
ter os dons, para ter os frutos. Receba a habilitação através dessa palavra, através da unção liberada, através da unção contida nessa palavra, essa palavra reveladora para cada um de nós. Receba essa habilitação em nome de Jesus. Senhor, nós queremos consagrar nessa noite os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos. Recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Oh, aleluia. Sai daqui para melhorar o teu relacionamento com o Espírito Santo. E agora você já sabe. Se você não sabia com clareza, agora você já sabe. Amém? Aleluia. Levante a tua mão, pecados. Eu saio daqui nesta noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti, que te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau, glória a Deus. Te espero aqui quinta-feira na vigília, se Deus permitir. Amém?